Já estamos de volta aqui com o TV Mar News e agora nós vamos conversar com o jornalista Fábio Guzmão. Ele e o também jornalista Jean Paulo Morgado Braga lançaram ontem o livro Pedofilia na Igreja, um dossiê inédito sobre casos de abusos envolvendo padres católicos no Brasil. Vamos conversar agora com o Fábio sobre esse assunto. Fábio, muito bom dia, obrigada pela sua participação aqui no TV Mar News. Seja muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado a todos que nos assistem. Vamos lá falar um pouquinho sobre o livro. O trabalho de reportagem reúne 108 casos reais? Exatamente. Nós trabalhamos durante 3 anos fazendo um levantamento de todos os casos divulgados ou não pela imprensa, né? Muitos desses casos estavam escondidos, né? Justamente por conta do segredo de justiça nos tribunais, e chegamos a esse número de 108 casos, de 108 padres acusados por pedofilia e abusos sexuais e com 148 vítimas. Certo. Fábio, houveram, condenações em relação a esses casos? Houve condenações em relação a esses casos? Sim. Tem casos que já tem condenação, já transitado em julgado, tem todo tipo de caso. Tem caso que ainda figura como inquérito policial, com investigação, e tem casos já mais antigos em que os próprios acusados já até cumpriram parte da pena e alguns deles estão em liberdade condicional. Um dado que me chamou bastante a atenção foi que todos os abusos descritos no livro, eles envolvem arcebispos, bispos, monsenhores, padres, frades e em um deles até uma freira chegou a estar envolvida. Exatamente, ou seja, o que mostra que esse tipo de crime ele não tem um padrão de um tipo, um cargo, né? Se é um padre, todas as esferas que compõem ali a hierarquia da Igreja Católica, isso acabou sendo revelado, né? É claro que quando a gente também olha para algumas hierarquias acima, a gente também percebeu algum tipo de acobertamento. É claro que isso não significa um padrão da Igreja Católica, mas sim alguns padrões de quem comanda a determinadas dioceses e acaba querendo acobertar os casos para que aquilo não se torne público justamente nas dioceses que eles comandam. Então, tem de tudo. Inclusive aqui em Alagoas, na cidade de Arapiraca, interior, segunda maior cidade do estado, a gente há alguns anos presenciou um caso assim que veio à tona e que ficou bastante conhecido por todos nós. Você também chega a relatar esse caso no seu livro? Exatamente. O caso de Arapiraca, ele é emblemático por tudo que envolve ali. Eram 3 figuras, você tinha Monsenhor ali, enfim, e teve uma forma para que aquela denúncia que aqueles rapazes fizeram, ela tivesse uma credibilidade, e isso só foi possível porque eles filmaram, eles armaram ali uma situação que já era corriqueira e, na verdade, todos eles começaram a ser abusados muito, muito jovens, ainda como adolescentes. Então, isso foi a forma que eles encontraram, virou um escândalo internacional. É um dos casos, inclusive, relatados no filme Spotlight, de 2016, né? Ele está ali, figura, para todo mundo entender, ao final do filme Spotlight, que trata justamente de uma investigação jornalista promovida por essa equipe de jornalistas investigativos do Boston Globe em 2002, mostrando como eram os casos de pedofilia na diocese de Boston, né? Então, eles denunciaram mais de 70 padres e, ao final, isso virou um filme, e ao final do filme eles vão selecionando e destacando os casos de pedofilia pelo mundo. Então, o Brasil figura ali com alguns casos e Arapiraca é um deles. Então, a gente foi revisitar e ver em que fim levou. E o caso de Arapiraca, na verdade, acaba sendo ali um padrão em alguns momentos ali quando se trata de indenização e mesmo com a possibilidade de recursos. Até hoje, tirando o Monsenhor Raimundo, que já faleceu, os outros 2 continuaram recorrendo e, inclusive, também recorrendo de um pedido de indenização de mais de 3 milhões pedidos na Justiça Civil.
Fábio, você comentou, né, que foram aí 3 anos de um trabalho minucioso de apuração. Você também falou sobre a questão dos padrões. A gente consegue trazer aqui, né, para quem está nos acompanhando, como seria mais ou menos esse padrão? Não sei, a escolha, né, se tem uma determinada idade dessas vítimas, enfim. É importante destacar que são 2 tipos de abuso. Você tem um abuso que é o abuso da pedofilia, ou seja, em que o alvo desses abusadores são crianças, que não entrou nem na idade pré-púbere, e tem depois o que a gente classifica, na verdade, por meio dos especialistas, que nos explicaram, nos mostraram que existe a efebofilia, que é justamente a preferência por adolescentes ou quem está entrando na idade ali da puberdade. Então, você tem esses 2 caminhos, mas você também tem aqueles padres, enfim, que abusaram desde a fase da criança até virar adolescente, abusou durante muitos anos. E o perfil que a gente constatou é sempre muito semelhante, que são crianças que compõem uma família ali sem a figura paterna, ou então uma figura paterna deficiente, famílias humildes, com o nível social ali muito baixo, famílias que têm algum tipo de desajuste, mesmo até com crianças passando por alguns problemas, às vezes com problemas com drogas, crianças e adolescentes. Então, eles preferem esse tipo de desajuste familiar porque a figura ali deles, existe um sentido para ter tanta proximidade, mais ainda do que qualquer outra família. Então, eles aproveitam essa carência para conseguir entrar nessa família, ganhar a confiança da mãe, ganhar a confiança das crianças e ali dos adolescentes, porque eles já têm algo que é muito relevante, que é ser o representante de Deus ali, entrando na casa deles, se preocupando com eles, auxiliando, muitas vezes ou dando uma cesta básica ou dando pequenos presentes, e é dessa forma que eles vão mapeando e se sentem encorajados a cometer os crimes. É claro, é importante também destacar que existem, o pedófilo, a única preocupação dele é entender se aquele ambiente ele vai continuar seguro para continuar cometendo seus crimes. Então, ele não quer ser pego. Então, também famílias financeiramente mais bem posicionadas e tudo, também podem ser alvos, mas o padrão que a gente encontra é muito mais nesse. Importantes informações. Paulo, você e o Jean Paulo, né, também acabaram aí não se restringindo apenas ao levantamento dos crimes no livro. Os autores, né, avançaram também sobre as causas, as consequências e os desafios da própria Igreja Católica em virar uma das páginas, né, mais tristes e chocantes de sua história. Realmente é um grande desafio isso, né? É um grande desafio. Nós temos aí 10 anos do papado de Francisco, onde se classifica ali os maiores avanços ali com a mudança, inclusive, da postura da Igreja para isso, né? Os defensores ali do Papa Bento XVI gostam de afirmar que ele avançou em alguns momentos, mas o fato é que Francisco consegue mudar, inclusive, leis, divulgando, instituindo moto próprio, obrigando ali os superiores a investigarem isso mais profundamente, criou uma comissão justamente para tratar de menores dessas denúncias, e aí por vários, com representantes de várias nacionalidades. A gente tem representante brasileiro também aqui, que é o Nelson Giovanelli, ele é ouvido no livro também, fala e explica um pouco disso. A questão é que a partir de 2019 isso se torna um pouco mais profundo, um pouco mais rígido, mas a Igreja é uma enorme estrutura. A gente está falando do Brasil também, que só o Brasil já seria uma estrutura enorme, né? É o maior país católico do mundo. Então, você imagina cada diocese, cada comando de diocese com o seu bispo, você conseguir fazer que todos operem e orquestrem um grande movimento para que consiga, de uma hora, não é nem de uma hora para outra, mas a gente está falando aí de
de pelo menos 4 anos, você conseguir mudar uma mentalidade. Mas o fato é que a igreja está preocupada, sim, ainda existe muito a se fazer, ainda existe uma possibilidade real da igreja, toda vez que tiver acesso a uma informação, uma denúncia, buscar as autoridades civis, é o que recomenda o Papa Francisco, mas mesmo assim, um pouco mais recente, a gente ainda encontrou casos em que isso não acontece de uma forma orgânica, ou seja, que a igreja investigue e, ao mesmo tempo, comunique às autoridades competentes, às autoridades civis, como a polícia, o próprio Ministério Público, para que façam uma investigação criminal e esses padres, esses bispos, monsenhores, enfim, eles sejam de fato punidos e presos. E punição não é só perder o poder ali de ser padre, né? O que eles chamam de laicizar, é quando você é expulso da igreja, é você realmente fazer com que esses criminosos, porque pedofilia é crime, abuso sexual infantil é crime, eles sejam punidos na força da lei de cada país. Isso, um fato também que me chamou bastante a atenção, não passou despercebido por mim, que inclusive também me deixou bastante triste, foi que existiram, né, pais responsáveis que chegaram a duvidar dessas vítimas, de que elas estavam falando a verdade, né? Perfeito, perfeito. Isso é uma coisa que nos entristeceu muito durante a apuração, ou seja, mesmo pelos relatos documentais, né, porque seria impossível falar com todo mundo, mas até os relatos de quem a gente conseguiu conversar, entrevistar, isso é algo que mais doía, porque você já perde o principal, você perde a fé em você, você se sente culpado, você perde a fé na igreja, mas você perde a fé em Deus também. E, ao mesmo tempo, quando tudo é devastado, você tenta que a justiça seja feita, mas as famílias acabam sendo rechaçadas pela própria comunidade, os representantes ali da paróquia, aquelas pessoas que às vezes conhecem a família por décadas, por gerações, inclusive. E isso faz com que muitas vezes essas famílias sejam obrigadas a mudar não só o estilo de vida, mas se mudar de cidade, porque ali se torna impossível, porque acaba que elas são colocadas como culpadas daquilo. Então, é claro que em alguns momentos, né, tem um personagem ali, na verdade, uma vítima muito corajosa, o Vitor. E eu gosto sempre de falar do Vitor, porque o Vitor ele conseguiu transformar a vida dele, tudo aquilo que ele tinha perdido, ele, depois de muitos anos e ali vivendo sempre no limiar, ele conseguiu recuperar a fé em si próprio, ele conseguiu recuperar a fé divina, a fé em Deus, e conseguiu encontrar um amor. E quando ele encontrou um amor, tudo passou a ser diferente na vida dele. E ele conseguiu se reestruturar, ou seja, é possível. Mas o Vitor e a família do Vitor, eles tiveram que mudar de cidade. Só depois de muitos anos que, de fato, aquela sociedade local passou a acreditar na família. Mas aí é tarde, né? Você precisa do apoio naquele momento. E por isso que eu acho que a reflexão sobre o quanto cada um pode fazer, denunciando e acreditando nos relatos das vítimas, pode fazer diferença nesse combate à pedofilia. Verdade. Como é que o pessoal, né, que está nos acompanhando pode ter acesso ao livro? Já está à venda aí? Vamos passar essas informações, por favor. Vamos lá. O livro está à venda em todas as plataformas digitais, na Amazon. Ele chega, você pode comprar online, ele vai chegar na sua casa. É importante também que as pessoas ali avaliem, nos dê feedback, nos mandem histórias. Quem quiser também pode entrar no site da Máquina de Livros, www.maquinadelivros.com.br. Também tem lá uma loja para comprar online. E é importante que todos leiam e reflitam e ajudem a divulgar. Justamente, não é apenas o livro, é uma causa. A gente entende que isso é uma causa que é importante todo mundo debater, ler e ver que aquilo de fato é realidade. Eu sei que às vezes o tema é difícil, mas é um tema importante e é importante que seja debatido com urgência. Verdade. Fábio, muito obrigada pela sua participação aqui no TV Mar News. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço. Um abraço a todos. Abraço, muito obrigada. Nós conversamos com o jornalista Fábio Guzmão. E agora, pessoal, vamos direto com notícias do Agreste. O corpo de uma mulher envolvida em acidente e arremessado em um rio em Teotônio Vilela foi encontrado ontem, preso a pedras, após ser arrastado pela correnteza. Joséane da Silva tinha 37 anos e estava com o marido em uma moto quando aconteceu o acidente. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O repórter Rogério Nascimento, da Gazeta FM Arapiraca, tem mais informações. Com informações aqui do Instituto Médico Legal sobre um casal que acabou falecendo em um acidente de trânsito na zona rural de Teotônio Vilela na manhã de ontem. As informações de que essa pessoa que conduzia a moto foi identificado, trata-se de José Wanderson dos Santos, é um jovem de 28 anos. Ele, após esse acidente de trânsito, ele foi socorrido para o hospital da cidade, lá em Teotônio, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu. O corpo foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal. Já a esposa dele, que estava na moto, ela foi arremessada dentro de um rio e o corpo não foi encontrado na hora do acidente. Mas na tarde de ontem, populares, após realizar a busca, conseguiram encontrar o corpo da mulher. Infelizmente, estava presa em uma pedra dentro do rio. Trata-se de Joséane da Silva. Ela tinha 37 anos e agora vai passar por necrópsia aqui no Instituto Médico Legal. Um acidente de trânsito chamou bastante atenção lá na cidade de Teotônio Vilela. O casal estava em um evento, em uma festa, e aí quando seguia sentido a cidade de Teotônio Vilela, acabou perdendo o controle da moto em uma ponte, acabou caindo e ela foi arremessada, caiu dentro do rio, e aí o corpo desapareceu e ontem à tarde foi encontrado por populares, infelizmente sem vida. Aqui do Instituto Médico Legal, Rogério Nascimento. Muito obrigada, Rogério, pelas suas informações. E agora a gente tem mais uma triste notícia. Uma criança de 2 anos que engoliu uma moeda em União dos Palmares morreu ontem no Hospital Geral do Estado. O menino chegou a ser internado no Hospital Regional da Mata, em União, mas precisou ser transferido para o HGE em decorrência da gravidade da situação. Foi necessário o transporte aeromédico do SAMU para realizar a transferência da criança para Maceió. Então fica aí esse alerta para os pais e responsáveis. Muito cuidado com objetos pequenos, aí na boca dessas crianças. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós estamos de volta.